Poxa, mas e agora? Como que eu convenço meu pai e minha mãe? O que eu vou falar para o meu pai e para minha mãe para ir para São Paulo? Fui para minha casa, sentei com meu pai e com a minha mãe, tudo arquitetado, e falei: pai, mãe, eu vou para São Paulo. Por que você vai para São Paulo, filho? Porque me transferiram do banco. Simples assim, me transferiram do banco, eu quero crescer, eu quero voar. E eu tenho que ir para São Paulo. A avó não arruma um quartinho para mim morar lá? Não dá para mim fazer alguma coisa? Me ajudem a continuar empregado. Os caras querem me transferir, eu sou bom, vocês sabem. A verdade não era essa. A verdade é que ninguém tinha me transferido. A verdade é que mais uma vez na minha vida me joguei. Vamos para São Paulo. E partiu o Rodrigo para São Paulo ganhando um salário mínimo, que na época eu acho que era R$480. O que você faz com um salário mínimo na selva de pedra? Eu não sei o que eu fazia. Comer era a última coisa. Mas o que eu aprendi em São Paulo, o que eu aprendi nessa escola, eu sempre falo para as pessoas: se joga em grandes cidades. Se joga em grandes cidades. Vai para a selva de pedra. Vai entender como que é o mundo. Às vezes a gente está num universo pequeno. Eu acho que a cidade grande bate na gente. Eu me lembro que a primeira coisa, você volta para São Paulo e você começa a pegar ônibus para lá e para cá, 1, 2 ônibus, mais metrô, para chegar no trabalho, você já chega cansado, você já chega esperto, e você começa a ficar esperto, e você começa, carteira, peraí, a carteira não pode ficar bobeando, o celular muito menos, e aí você vai se desenvolvendo. Eu acho que os ambientes mais hostis te preparam. Sabe, um cara que ele sobe um Everest, às vezes ele sobe um Everest e fala assim: esse cara está preparado para a morte. Ele sabe que talvez numa subida no Everest ele pode morrer. Só que quando ele volta desse ambiente, ele volta muito mais preparado para quê? Ele volta muito mais preparado para a diversidade, muito mais preparado para aguentar os obstáculos que vai ter. Lembra que eu falei que problema a gente não tem, a gente tem obstáculo? Ele volta muito mais preparado. Então, São Paulo foi a maior escola que eu tive na minha vida. Maior escola. Tudo que eu tenho, eu devo para aquilo que eu aprendi em São Paulo. E aí, vamos trabalhar, Só que eu saí da cidade do interior para abordar, para fazer o mesmo trabalho que eu fazia lá com a camiseta laranja, no centro de São Paulo. E aí, o bicho pega. E aí você um passando em cima do outro, aí você abordando as pessoas na rua, você tem que tomar cuidado com bandido, e aí do mesmo jeito que tem bandido, tem o famoso rapa, porque tem camelô, e aí tem uma série de ambientes. E eu era um cara muito bom, mas eu não era promovido naquela instituição. Não tinha promoção. Prêmio, bateção de palma era assim. Qual que era o meu trabalho? Eu levava as pessoas para dentro da agência, essas pessoas ou faziam cartão ou faziam crédito pessoal. Na época era uma tentativa dessa instituição financeira que eu contei para vocês no episódio anterior. Agora, um dia esse cara cansa. Porra, ele não é promovido. As pessoas são promovidas, elas têm metade do meu número. Por que eu não sou promovido? E o meu gerente era um carioca. Eu chamei o carioca um determinado dia. Carioca, e aí? Quando que as coisas vão acontecer? Rodrigo, como assim as coisas vão acontecer? Quando você melhorar. Eu falei, melhorar o quê? O meu número é o melhor que tem. E aí, se tem uma coisa que eu aprendi, é que número não é tudo. Número não é tudo. Se você quer ser promovido, se você quer ser um líder, é muito mais do que número. Um líder, acima de tudo, ele é o espelho para aquelas outras pessoas que vão ser lideradas por ele. Só número que basta? Essa atitude que você acha que o seu time vai se motivar? Não era o meu caso. E eu fiquei extremamente pé da vida. Eu falei, mas por que, Carioca? Rodrigo, toda vez que eu chego aqui, ele chegava. Então, ali no centro de São Paulo, você não anda de ônibus, você não anda de carro. Então, eu não sei onde ele parava o carro, não sei nem como ele chegava. Eu sei que todas as vezes que ele passava pelas principais ruas lá, que tem a Rua Direita, tem a Rua São Bento, como que o Rodrigo estava? O Rodrigo, eu adorava uma coisa, que era aquelas rodinhas de espetáculo, de gente que dá mortal, de gente que toca pandeiro. Cara, eu adoro. Aliás, eu viajo o mundo, eu não posso ver uma roda de gente fazendo o showzinho que eu paro lá. Uma vez até parei nessas minhas andanças pelo mundo, parei numa rodinha em Nova York, o cara me chamou para um espetáculo, passei uma vergonha com a minha esposa que vocês não têm ideia. Mas esse sou eu. Só que esse é o Rodrigo quando está em lazer. Agora esse era o Rodrigo quando ele estava trabalhando. Então era um cara que tinha autoconfiança,
que levava as pessoas, que normalmente era a pessoa que mais se destacava em números, mas como que a equipe me enxergava? A minha equipe me enxergava como cara, como número, mas como cara que estava lá na rodinha do pagode, como cara que estava na rodinha. E aí, não faz zerão, não vai mudar o jogo, você tem que ser referência. E eu não era referência para a equipe, eu não ia ser promovido, eu ia ser um cara usado até onde a instituição podia para trazer números e resultados. Mas não ia ser o cara que ia ser promovido. E aí quando você percebe isso, eu acho que é um negócio que... sabe, uma coisa que eu aprendi durante a minha vida, e eu trago esses aprendizados para o meu dia a dia, perdeu a confiança uma vez só. Cara, perdeu a confiança no seu casamento, no seu relacionamento, com a hierarquia que você tem, dentro da empresa que você trabalha, junto ao seu fornecedor, junto ao seu cliente, é muito difícil recuperar. Às vezes é preciso começar do zero. Então, eu podia brigar dentro daquela instituição, mas eu percebi que ali o negócio ia demorar muito para mim. Ali ia demorar muito para acontecer alguma coisa. Só que, qual que é o momento? Peraí, precisamos encontrar uma outra oportunidade. Até que um dia um cara me abordou no meio da rua, do mesmo jeito que eu abordava as pessoas me abordavam também. Eu estava suscetível. Olha, eu tenho aqui uma oportunidade de trabalho. Você não quer ganhar dinheiro? Ganhar dinheiro como? Olha, eu fabrico aqui umas canetas que detectam dinheiro falso. Essas canetas detectavam dinheiro falso. E se você quiser, você pode comprar de mim e revender. Poxa, mas funciona? Aí passa numa nota, passa em outra, passa no papel risco. Funciona. Quanto custa? Eu lembro que na época custava em torno de R$3, 3 a 5 reais. Eu não tenho total certeza, porque faz um tempo. Faz mais de 15 anos isso. Eu já estou ficando velho. E aí, poxa, peraí. Mas eu vou jogar tudo fora agora? Não, vou fazer um teste. Como que eu faço um teste? Primeiro identificar, naquela época eu já tinha saído da casa da minha avó, eu estava morando numa república, então meu recurso era extremamente limitado. Eu lembro que eu tinha recebido o 13º, e eu lembro, e o que a gente tem é crédito. Quando eu tinha crédito, e aí eu falei, eu preciso pensar em alguma coisa. Vou comprar essas canetas, vou comprar uma pouca quantidade. Então vamos pensar que eu vou comprar 20 canetas e vou sair na rua tentar vender. Mas como que sai na rua? Como que as pessoas vão me receber? Eu acho que eu tive uma grande sacada aí. Porque hoje eu vejo as pessoas falando muito de, você pode ser vestido, bota uma camiseta preta aí, faz a cópia do Mark Zuckerberg que você vai vender. Claro que não vai vender. O Mark Zuckerberg ele é bem sucedido. O Mark Zuckerberg, o cenário dele fala muito mais do que a roupa dele. É fácil você chegar de chinelo quando você é bilionário. Agora, quando você não tem a porta aberta, não vai chegar de chinelo. E aí que também veio uma lição muito grande, porque eu fui numa loja, eu lembro que chamava Zogby, eu não lembro se era na rua direita, mas era ali próximo, e meu primeiro investimento foram 2 ternos. Os 2 ternos, as coisas mais horríveis do mundo, os ternos vinham aqui, né, era um ombro do tamanho do mundo, eu parcelei em 24 vezes no carnezão, e eu falei, poxa, me achei bonito, cara, botei aqueles ternos, eu trabalhava do lado da BMF, que era a Bolsa de Valores de São Paulo, e eu achava muito legal as pessoas andar de terno, de gravata, eu achava, peraí, eu me coloquei no lugar do ser humano. Eu acho que para vender, quando a gente começa a pensar em vender, tem uma aula muito importante, como que a gente vende? Peraí, a primeira coisa para um bom vendedor é ele se colocar no lugar de quem vai comprar. Porque normalmente o vendedor, o dono do negócio, ele tem um problema, ele tem um defeito que ele quer vender para ele mesmo. Só que ele conhece o produto de alguma maneira. O cliente não. Então eu me coloquei no lugar seguinte, quem vai me atender? Como que essas pessoas vão me receber? Qual era o cliente? Qual o tipo de pessoa que eu gostaria de receber aqui no meu comércio para comprar qualquer tipo de coisa? O cara mal arrumado ou o cara bem vestido? Quem eu iria atender? Poxa, você imagina um comércio popular que está acostumado com o cara chegar lá de calça jeans e camiseta e chega alguém de terno e gravata. Quem que você vai atender? E aí a primeira coisa que eu fiz foi comprar e sair um final de semana, sair um sábado, na verdade, para vender as canetas. A ideia era sair sábado e sair domingo, com preço a R$15, eu ia ganhar R$12 mais ou menos por cada unidade. E botei o ternão, saí batendo de porta em porta, fui para uma avenida em São Paulo chamada Mateu Bay,
que é uma avenida na zona leste de São Paulo, bem num lugar bem periférico, mas é um lugar que tem um comércio extremamente ativo, que gira muito dinheiro, que tem gente prosperando, gente fazendo as coisas acontecerem, são comércios menores. Então eu falei, olha, eu vou bater de um lado aqui nessa avenida e depois eu bato do outro para tentar vender, com toda a energia do mundo, abordando as pessoas entrando. Bom, meu nome é Rodrigo, eu criei a empresa. Na verdade, eu criei a empresa, paguei o telefone da empresa, porque a fábrica tinha um telefone. Olha que cabeça, nem precisava ter feito isso, mas eu criei a empresa, eu faço parte das Canetas Detecta, nunca esqueça, Canetas Detecta, queria te atender aqui, porque a gente está revolucionando, e aí toda aquela conta de vendedor, quanto que você perde quando chega uma nota falsa, normalmente é o seu colaborador, essa caneta vai revolucionar, a partir de agora você não vai ter mais problema com nota falsa, se você não tiver mais problema com nota falsa, evita, quanto você não vai ganhar, essa caneta dura em média 1 ano, depois disso está aqui meu telefone, eu vou continuar te atendendo, a caneta tem garantia. Em um dia, aliás, não precisou ser um dia não, acho que foi uma tarde, eu vendi todas as canetas. Então, para mim, tinha investido lá, 20 canetas de R$60, eu vendi a R$15, 20 canetas era R$300, eu tinha ganhado 240, para quem ganhar 480, metade do salário em um único dia, tô rico. Porque quando a gente fala metade de um salário mínimo, a gente fala R$480, eu acho que na época, mas a gente compara, se a gente comparar o que é hoje, se a gente falar o seguinte, se eu ganhar meio salário em um dia, hoje, R$600 em um dia, vezes 20, eu estou ganhando 12 mil. Eu não ganhava isso. É um bom remuneral. Para quem não ganhava isso, você começa a sonhar. Aí você começa a comprar, porque eu era um cara que eu não tinha carro, eu não tinha carteira de habilitação, meu pai não tinha me dado nada disso, nem minha mãe tinha me dado nada disso. Aliás, quando eu fui falar pro meu pai de carro, meu pai falou, porra, filho, eu ando com um carro velho, você tá me pedindo um carro? Como que eu vou comprar um carro para você? Uma coisa de jovem, mas não me ajuda. Filho, eu não vou te ajudar nem a tirar a carta, quem dirá tirar um carro. Meu pai era duro, meu pai era um cara duro. E eu já tinha minha vida, eu já vivia sozinho, tinha que me virar, orgulhoso ao extremo. Então, acho que isso em alguns momentos me prejudicou, porque eu tinha muito orgulho, cheguei a passar necessidade em São Paulo. Mas aí eu falei, poxa, descobri a mina de ouro, não vou mais passar necessidade, vou começar a ganhar o meu dinheiro, não que eu não ganhava o meu dinheiro, mas eu vou começar a ganhar muito dinheiro comparado ao que eu ganhava naquela época. Então, comparado ao que eu ganhava naquela época, poxa, eu ia ganhar muito mais do que o meu salário, ia ganhar 20 vezes mais o meu salário. Então, poxa, é um bom remuneral. Para quem nunca tinha ganhado, poxa, eu vou poder ir em lugares que eu nunca fui, vou poder comprar um carro, e aí o sonho começa. Só que aí você leva uma outra lição. Porque por trás da facilidade, eu fui lá, pedi a conta do banco, o pessoal não queria me deixar sair. Não, Rodrigo, vou te dar umas férias, uma oportunidade. Eu falei, cara, eu quero ir embora. Porque eu precisava eu acho que foi uma outra atitude de coragem. Eu precisava do aviso prévio, eu precisava da rescisão para comprar mais caneta, para poder vender. Eu quero ir embora, eu quero ir embora, eu quero ir embora, eu quero ir embora. E eu fui embora. E eu fui cuidar do meu primeiro negócio. Só que o meu negócio, ele foi bem no primeiro dia, foi bem no segundo dia, no terceiro dia você começa a falar, peraí, não tem mais ninguém me chamando de horário, eu posso acordar mais tarde, eu posso dormir mais tarde, eu posso fazer as coisas que eu gosto, e aí que tem o primeiro aprendizado de empreendedor. Foi aí que eu quebrei a primeira vez, definitivamente, eu quebrei assim, mas quebrei grande, porque eu já não tinha mais quem cuidava da minha, sabe, eu não tinha mais horário para cumprir. E aí se você não tem disciplina, o que acontece com um empreendedor que não tem disciplina? Por isso que eu falo que a melhor coisa para um empreendedor quando começa é participar de uma empresa que está formatada, porque às vezes ele não tem disciplina, uma franquia, uma empresa dentro de um shopping, que ele tem um horário para abrir, para fazer aquela coisa acontecer. Se ele realmente vai para o jogo sem disciplina, o negócio vai descambar. E foi o que aconteceu comigo. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto. Quando eu vi na outra semana, eu já estava. Eu lembro um dia que eu nunca esqueço. Eu cheguei 5 horas da tarde para fazer prospecção na rua e 6 horas da tarde estava indo embora. E aí, qual que vai ser o resultado? Como que vai ser? Eu lembro que, poxa, aí eu comecei em festa, porque o que aconteceu? Eu peguei minha rescisão. Achei que eu tinha dinheiro, achei que ia ganhar. Botei os ovos na frente da galinha. Não deu certo. Não deu certo. Aí eu me vi devendo, porque eu tinha usado todo o meu cheque especial. Eu me vi com um monte de caneta e me vi sem motivação para fazer o negócio acontecer. E esse é um momento que foi muito importante, mas muito difícil na minha vida. Porque foi um momento que eu extremamente orgulhoso, mas eu falei, peraí,
Pera, Rodrigo, você é um cara mais inteligente que isso. Por que você precisa trabalhar se você pode ter as outras pessoas trabalhando? Olha a sacada! Por que eu precisava trabalhar se eu podia ter as outras pessoas trabalhando? Eu era muito inteligente, eu era um cara sensacional, né? Então chama os outros para trabalhar aqui. E aí foi o que eu fiz. Coloquei um anúncio no jornal, chamei umas pessoas, falei, olha, essa caneta aqui é em consignação, você vai levar, pagava o número, você vai levar ela. Essa caneta é o seguinte, você vai vender a 15 e desses 15 reais eu vou te passar 10 e você vai, e eu vou ficar... Eu vou te passar 7, que eu acho que era o preço, e eu vou ficar com... E eu nem falava que eu ia ficar com 5. Na verdade, essa caneta tem um custo, você vai receber 7, que é um baita remuneral. Se você vender 10 por dia, R$70, vezes aí todas aquelas contas de novo, e ok. E aí eu lembro que eu arrumei uns 6 representantes para vender a caneta, peguei todo o estoque que eu tinha comprado, e show de bola. E fiquei dormindo na minha casa que eu ia ganhar dinheiro. Dormindo na minha casa que eu ia ganhar dinheiro. Não subestime o trabalho na sua vida. Jamais subestime o trabalho na sua vida. Foi isso que eu aprendi naquele momento. Não dá para subestimar o trabalho. Trabalho não se subestima. O que aconteceu? Essas pessoas não tinham uma empresa, elas não confiavam também, né? Elas era uma empresa que não existia, não tinha uma porta aberta, era uma empresa que não teve um banco de dados dessas pessoas. Moral da história, acho que 20, 30 dias as pessoas não me atendiam mais, a maioria das pessoas sumiram com as minhas canetas, as pessoas que me atendiam me devolveram porque não conseguiam vender, não tinham treinamento, do mesmo jeito que eu tinha problema de motivação ali, elas também tinham, e eu subestimei o trabalho. E por isso eu quebrei definitivamente pela primeira vez. E eu me lembro até hoje que mais do que quebrar, eu cheguei a passar fome naquela época. Eu não tinha um único real, não tinha para quem pedir. E não tinha como comer. As pessoas falam o seguinte, guardar metade da comida, guardar metade do almoço para comer na janta. Eu fiz literalmente isso numa oportunidade que eu tive que pedir dinheiro para uma namorada que eu tinha na época, ela me socorreu. Eu nem lembro a história que eu contei, porque eu devo ter contado até alguma história. Aquelas coisas, o banco bloqueou, o dinheiro bloqueou, porque eu morria de vergonha. Eu falei, poxa, eu tenho que fazer alguma coisa. E aí eu fui arrumar um emprego. Eu falei, cara, eu tenho que voltar a trabalhar para alguém. Eu não vou conseguir sozinho. Às vezes, eu passei por alguns momentos da minha vida, mesmo depois, que, por exemplo, num determinado momento dentro do meu grupo de negócios, eu contratei um presidente para tocar a empresa, para lidar com a empresa. Eu contratei um presidente que estava acima de mim. Porque eu acho que nem sempre a gente sabe tudo, nem sempre a gente domina tudo, nem sempre a gente está no momento de conduzir todo mundo. Às vezes a gente precisa ser conduzido com toda a energia que a gente tem, com toda a vontade que a gente tem, com todo o talento que a gente tem. E aquele momento era um momento de ser conduzido, aquele era um momento de aprender mais e principalmente comer. Principalmente comer. E aí eu liguei para os contatos que eu tinha, algumas pessoas dentro do banco falaram, não, a gente arruma entrevista, volta para o banco. E eu lembro que eu arrumei 2 entrevistas para fazer. Uma para voltar para o Banco Itaú, naquela época, e uma outra entrevista para fazer no Banco Pan-Americano. E as 2 eram no mesmo horário. E aí você tem que escolher. Peraí, onde você vai? Você vai fazer a entrevista no Banco Pan-Americano ou no Banco Itaú? Poxa, o Banco Itaú estou bem encaminhado, eu sempre fui uma referência lá, eu vou fazer no Banco Itaú. E eu fui no Banco Itaú. E aí, quando eu fiz toda a entrevista, no meio do processo, estava indo embora. Na verdade, era uma cidade do lado de São Paulo. Eu tinha que ir de trem. Na volta, eu recebi uma ligação. Falei, olha, Rodrigo, eu vou ter um problema. O banco só aceita pessoas que retornam depois de 6 meses fora da instituição. Então, você não vai ter como entrar. Cara, eu fiquei extremamente preocupado. Eu falei, e agora? Perdi a primeira entrevista, perdi a outra entrevista, botei fé naquilo que estava mais fácil. Mas eu preciso me virar. Eu me lembro o seguinte, que eu tive uma tacada de mestre, eu falei, poxa, eu vou tentar. Porque eu vejo as pessoas, muitas vezes o seguinte, elas jogam a bandeira, elas voltam para casa delas, elas se enfiam num quarto, elas se enfiam ao pranto para chorar, aí elas acham que aquele problema é maior, elas acham que elas são incompetentes, elas acham que elas não vão conseguir. E aí eu vejo as pessoas de coragem, elas simplesmente tentam. Eu peguei o telefone, liguei para o Banco Pan-Americano e falei, olha, eu tenho uma entrevista às 3 horas da tarde, eu estou aqui perto, estou um pouco perdido, ficava na Consolação, e eu quero que vocês me orientem. Aí o gerente, que hoje é um grande amigo meu, que é o Jorge, falou, poxa, mas a entrevista não era às 15, as entrevistas eram às 9 da manhã. Eu falei, não, eu tenho certeza que a entrevista era assim. Cara, vem para cá,
que eu vou te entrevistar. E aí eu peguei e fui pro banco e saí de lá empregado. Só que o emprego de lá eu tinha salário mínimo também e ganhava comissão. E foi a primeira vez que eu falei, poxa, agora eu tenho que fazer o meu resultado. Só que a comissão, por mais que eu ganhava comissão, eu tinha uma supervisão, eu tinha um horário para cumprir e eu tinha que vender o produto. Que produto? Consórcio. Vender consórcio não é fácil. Vender consórcio você tem que achar alguém que tem um sonho, que tem um produto, que precisa de um crédito, que esse crédito não vai sair agora, que ele tem que apostar. É um baita de um produto, mas não é fácil, não é para qualquer um. E aí eu lembro que eu abri aquelas listas amarelas, ligava, porque hoje você capta um lead de alguém que está interessado. Hoje, como que eu vendo meu produto ou meu serviço? Alguém está interessado, tem o meu anúncio lá. Naquela época você tinha que prospectar o cliente, você tinha que pegar o cara na marra. Boa tarde, meu nome é Rodrigo Lopes, eu falo em nome do Banco Pan-Americano, eu estou te ligando para saber se você tem algum interesse na compra de imóvel ou automóvel de curto a médio e longo prazo, para você identificar se ele tinha interesse, para depois conduzir ele para um produto. Tinha toda uma luta, tinha toda uma batalha. Foi o lugar que, a primeira coisa que eu fiz quando você entra numa empresa, eu recebi já o vale transporte, o vale alimentação, já troquei, já fiz dinheiro para poder comer, né? Tava morando numa república, tinha que pagar aluguel, tinha que comer, dividia esse aluguel com outras pessoas e dali eu fui, as coisas foram acontecendo. Eu comecei a aprender o que era venda de impacto, eu comecei a aprender o que era prospecção, eu tinha muita vontade, mas eu tinha que prospectar de uma maneira diferente. Aí eu visitava, realmente usava esses termos, eu comecei a estar em outro ambiente, onde tinha pessoas que ganhavam muito dinheiro sendo comissionadas, e foi uma grande escola também para mim, como todas as outras escolas, como desde do período de marceneiro. Mas aí eu acho que essa escola, ela era um produto que eu vendi, que eu fui campeão, mas eu queria mais. Eu falei, poxa, para quem chegou aqui, eu quero mais. E aí eu virei líder do meu time, da minha equipe, até um dia que eu mandei uma pessoa embora. Essa pessoa me liga porque tinha uma oportunidade num outro lugar, que era a American Express na época. E, poxa, American Express, cara, eu sou um cara que saiu do interior, de repente, eu ainda não ganhava dinheiro efetivamente. Tipo, assim, tive grandes salários, tive bons remunerais, mas eu ainda não tinha. Na verdade, eu acho que eu estava brigando mais por status do que dinheiro. Eu estava brigando mais por trabalhar numa grande empresa naquele momento do que dinheiro. Eu via isso como importante. Talvez a minha família, por ser simples, ela moldava o sonho de ter um filho como executivo, alguém que ia fazer uma universidade, que ia fazer uma graduação. Nesse período eu fui para a American Express, fui convidado por alguém que eu tinha demitido, fui para a American Express, jovem, eu acho que eu tinha na época 20 anos, eu já tinha ido do Itaú para São Paulo eu tinha ficado mais pouco tempo no Itaú, fui para o Pan-Americano, eu tinha 20 anos mais ou menos nessa época, e aí eu conheci um outro universo, conheci um outro lugar de São Paulo, que era mais próximo da Berrini, ficava próximo da Faria Lima, era um ambiente extremamente corporativo, e aí você começa a também, de novo, o leque vai abrindo, porque, poxa, você está aqui, você encontra um ambiente, você encontra um tipo de gente, você encontra um tipo de pessoas que estão deslumbradas, que querem vencer, aí você, peraí, mas tem mundo maior? Tem, abre um pouquinho, nossa, mas tem outras pessoas que também querem vencer de outra maneira, que querem ganhar também dinheiro, e aí você vai abrindo. E foi um período muito legal nessa empresa, só que essa empresa definitivamente, eu tive um grande aprendizado que foi muito sobre perfil de gente, perfil de pessoas, sabe? Quando eu vejo que muita gente demora muito tempo para achar um perfil específico que compra um determinado produto. E lá era difícil também, porque na época, você ter um cartão da American Express era um negócio extremamente exclusivo. Então, qual que era o primeiro ponto de partida para você achar um cliente? Que tivesse renda. E o que eu fiz no meu time? Peraí, se renda é importante, o que é mais difícil aqui? Achar o perfil do cliente. O que você acha? Vendo para ele, ok, parabéns, depois. Mas nada. E aí, peraí, não dá para vender para ele mais nada. A gente tem que vender para ele e tem que pedir a indicação dele. Quantas outras pessoas... Se eu tenho um poder aquisitivo X,
Eu normalmente me relaciono com as pessoas do mesmo poder aquisitivo. Isso é normal na sociedade, as pessoas andam em grupo. Então, peraí, a gente não pode mais desperdiçar gente, contato. Vamos começar a pedir indicação, vamos começar a exigir indicação. E aí, eu fui recordista na American Express, mas a American Express nessa época era controlada no Brasil. Quem vendia os cartões no Brasil era o Simon Franco. Foi para o Bradesco. E quando o Bradesco assumiu, o Simon Franco teve que desinstituir, o Simon Franco teve que demitir essas pessoas. Eu fui um dos demitidos, mas aí que é importante o quanto você trabalha, quando você faz, quando você quer ser o melhor. Eu queria ser o melhor acima de tudo, acima de todos, em todos os lugares que eu trabalhei. Eu não queria passar por cima de ninguém. Eu queria trazer a minha realidade. Eu queria vencer na vida. Eu era um cara extremamente sonhador, lá desde pequenininho. Eu quero vencer na vida, quero vencer na vida. Rodrigo, tem uma oportunidade em outra empresa. Aí eu fui para uma outra empresa, passei um período nessa empresa, depois conheci o universo do mercado odontológico, logo depois. Tive uma série de aprendizados. Fui parar a trabalhar com uma pessoa chamada Rodrigo Bontempo. Fui conhecer outro universo, o universo da odontologia. Passei por essa outra empresa do Simon Franco, passei um pouco tempo. O Jorge, o mesmo cara que tinha me colocado no Banco Pan-Americano, ele estava... Por isso que eu falo, pessoal, o Jorge, olha quantas vezes eu... Depois, o Jorge cruzou o meu caminho como colaborador meu, como gerente de empresas minhas, como sócio meu. Então, o que eu aprendo? O seu caminho vai cruzar com essas mesmas pessoas que você está passando agora. Talvez você esteja no momento mais alto da sua vida, melhor da sua vida, talvez você vai estar no momento mais inferior, talvez você está no momento melhor, talvez você está no momento pior, não importa. As pessoas se cruzam e se encontram novamente. E o Jorge um dia me ligou e falou, olha, eu estou no universo da odontologia. E eu fui trabalhar no mercado odontológico, aprendi muito, conheci muito sobre odontologia. Eu fui trabalhar com um cara chamado Rodrigo Bontempo, que era uma lenda. Era um cara que tinha 3 especializações, tinha um consultório odontológico, que tinha passado por outras empresas na odontologia e queria fazer o negócio acontecer. E me contratou. Então, eu tive uma oportunidade do lado desse cara de grudar nele, de falar assim, poxa, eu quero trabalhar, eu quero ver o que ele faz, como que ele se comporta. Então ele foi uma grande escola para mim. Por quê? Porque mais do que trabalhar numa grande empresa, eu estava trabalhando do lado de uma grande pessoa. E quando você começa a trabalhar do lado de uma grande pessoa, o que eu faço? Eu quero estar mais próximo ainda dessa pessoa, eu quero viver do lado dessa pessoa. Então, todos os momentos e todas as oportunidades que o Rodrigo tinha e que eu poderia estar perto, eu queria estar. Tantas reuniões, como encontros, como palestras, como eventos, e o Rodrigo começou a me levar para cima e para baixo. Eu aprendi muito, muito mesmo com esse cara, eu devo muita coisa para esse cara, aprendi. Ajudei ele a vender odontologia efetivamente. Então, hoje é engraçado, porque tem cara que vem aqui na minha casa fazer serviço de marcenaria. Porra, eu conheço. Aí tem cliente que me liga sobre odontologia. Poxa, eu conheço. Aí tem gente que me liga sobre instituição financeira, sobre consórcio. E quando o vendedor de consórcio quer me enrolar? Poxa, não vem me enrolar, eu conheço. Então, quanto mais você vai aprendendo, isso vai ficando no seu DNA, cara. Isso ninguém apaga. Por isso que não importa o que você está aprendendo. O que importa é você buscar conhecimento, aprender cada dia mais, evoluir. Isso que importa. E quando a gente começa a dar importância em querer aprender, em querer se conectar com pessoas que já viveram outros games, quando eu falo outros games, já estiveram em outras situações, o que acontece na nossa vida? Você começa a querer evoluir ainda mais. Você começa a falar, poxa, eu estou vendo as pessoas, e eu continuava sendo aquele cara que não tinha um carro, que não tinha uma carteira de motorista, e eu empenhado em crescer, empenhado em evoluir, mas um dia meu irmão me liga. Rodrigo, eu estou trabalhando em uma empresa que o pessoal vende pelo telefone, falando alô, um determinado produto, o que você acha disso?